Pessoal, hoje a nossa conversa ela inicia, né, de fato com um sabor muito diferente. Quando a gente pensa em Brasil, quando a gente pensa em cultura brasileira, não há como, né, a gente não falar sobre Machado de Assis, né? Não há como a gente falar sobre cultura brasileira, sobre o ápice da literatura brasileira que não seja comentando ou pelo menos citando Machado de Assis. É claro que após muito tempo me debruçando sobre a literatura brasileira, nós encontramos grandes personagens, grandes nomes da literatura, só que esse cara é diferente. Esse cara, tá, ele alcançou e ele tá acima de muitos e muitos outros, por alguns motivos que a gente vai conversar hoje. Então, conversa comigo aqui nos comentários, tá? Bom dia para todo mundo. Mariana, bom dia aí, Stephanie, Camila, né? Bom dia, pessoal. Gabriel, quem mais está aqui comigo? Lídia, Marielle, legal demais, isso aí. O que a gente pensa quando a gente fala em Machado de Assis é o seguinte, né? Vamos setorizar essa aula. Vamos conversar um pouquinho sobre cada aspecto da vida incrível desse autor. E por que que a gente fala que ele é incrível, né? Talvez se você aí nunca tenha lido nenhum texto, né, de Machado, você pode achar que eu estou exagerando, falando só porque todo mundo fala, ele está falando também, né? E na verdade não é, né? Na verdade não é. Na verdade, quando você toma posse de um pedaço expressivo da cultura brasileira que está nas letras de Machado de Assis, você entende o que eu estou dizendo. E você entende mais ainda quando você coloca esse texto de Machado, os textos de Machado, em direção à literatura mundial, em comparação com a literatura mundial. Aí que você percebe que ele é realmente um gigante, né? Todo mundo lendo Machado porque uma gringa resgatou nossa literatura, ruim, porém bom. Exatamente, né? O Nelson Rodrigues vai dizer que o brasileiro ele possui um espírito de vira-lata, né? E esses são alguns exemplos aí do nosso espírito de vira-lata. Quando a gente vê, né, uma uma americana, né, falando de Machado de Assis, falando o óbvio de Machado de Assis, a gente fica encantado, a gente fica muito feliz, mas qual foi a última vez que a gente se propôs a ler algo nesse sentido? Para quem não sabe, né, eu eu faço parte do Clube Lumen e lá no Clube Lumen a gente sempre traz um livro de literatura brasileira para fechar o ano de leitura. Por quê? Porque a gente quer o contato dos leitores com a literatura brasileira. A gente quer o contato de vocês com a literatura brasileira. E no primeiro ano, né, do primeiro Lumen, nós trouxemos Brás Cubas. Por quê? Porque é um livro atemporal, é um clássico da literatura brasileira, mas mais do que isso, ele é um clássico, né, da literatura mundial. E isso tem muita diferença, né? Isso faz muita diferença. Uma coisa é você ser um clássico da literatura brasileira, outra coisa é você ser um clássico da literatura mundial. Uma coisa é você ganhar um campeonato carioca, outra coisa é você ganhar um campeonato mundial, né? Então, assim, é, realmente não dá para a gente comparar uma coisa com a outra, né? Quando a gente fala em literatura mundial, Machado está competindo com Tolstói, com Dostoiévski, com Flaubert, com Balzac, né? Ele está competindo com Bernanos, ele está competindo com Thomas Mann, ele está competindo com Virgílio, com Dante, e é claro que ele não está ocupando ali o posto dos maiores poetas do mundo, né? Mas ele com certeza está no posto
dos maiores escritores que já passaram pela humanidade. E a gente vai entender um pouco. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é, claro e objetivamente, o seguinte: a biografia de Machado, o contexto histórico que ele está inserido. Por que isso faz diferença? Por que isso é tão expressivo? Por que isso deve ser notado? Primeiro, Machado de Assis era negro, né? E nós estamos falando de um período na história no qual o Brasil ainda, né, ainda sofria com as chagas da escravidão. Se a gente for pensar, por exemplo, né, o Brasil deixa de abandona a escravidão, né, assina a Lei Áurea em 1886. Machado nasce em 1839, né? Machado nasce em 1839, mais especificamente em 21 de junho de 1839. Então, Machado vai passar boa parte da sua vida ainda, né, dentro de um contexto no qual a escravidão era normal. Dentro de um contexto no qual o Brasil se fundava, tinha sua economia fundada na escravidão. E isso faz muita diferença, pessoal, porque quando a gente pensa no arco da vida de Machado, nós vamos ver uma pessoa que realmente seguiu, né, aquela máxima que a gente comentava ontem, que está em Lavelle, né, que está em Louis Lavelle, mas que também está em Ortega, né? Quando a gente pensa em Machado, a gente vê alguém que absorveu as suas circunstâncias, né, e percebeu que o seguinte: tudo bem, eu estou num país onde a escravidão ainda existe, eu estou num país no qual os preconceitos por causa da minha cor da pele existem, né? Eu estou num contexto no qual a educação não é acessível da forma que eu gostaria que fosse. Mas o que que Machado vai fazer? Ele vai sentar e chorar? Não. Machado se lança à literatura e se torna um autodidata. Se torna alguém que aprende sozinho. Alguém que se dedica à literatura, às letras, sozinho. Machado, por exemplo, vai aprender francês, né, com o dono da padaria que ele trabalhava, né? Machado vai se lançar à literatura francesa e no final de sua vida ele vai traduzir muitos livros do francês para o português, né? Machado era leitor de Flaubert, por exemplo. Há semelhanças entre esses dois autores, os dois que nós já tratamos no Lumen, beleza? Ambos já tratados no Lumen. Então, esse é o primeiro ponto. Imagina a força da personalidade, imagina a força da identidade. Imagina o quão forte, determinado, perseverante e resiliente alguém tem que ter para se lançar ao contexto da intelectualidade brasileira durante um Brasil escravagista, né? E mais do que isso, pessoal, não só se lançar, mas ser muito proeminente. Machado foi alguém que realmente conseguiu alcançar os primeiros lugares da literatura e da intelectualidade brasileira. Machado é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? Ao lado de grandes intelectuais e mais notadamente grandes aristocratas brasileiros. Beleza? Isso tem muita diferença. Pessoal, vocês estão acompanhando? Então escrevam aí para mim assim, ó, Machado, que eu quero saber se vocês estão atentos aí para mim, comigo. Ótimo. Perfeito. Pessoal, faz diferença? Vocês acham que faz diferença, né? Esse contexto biográfico, esse contexto histórico, social, né? Machado vai ser reconhecido na rua pelas pessoas, Machado vai ser lido em vida, coisas que muitos autores não foram.
Machado será reconhecido em vida. Machado será um paradigma para a literatura brasileira em vida. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, que é o lar ali do nosso grande autor, né? A gente pensa num Rio da época imperial. A gente pensa num Rio no qual a corte, né, e os primeiros barracões, os primeiros cortiços estão sendo formados. Pessoal, vocês vão lembrar aí de história o que é um cortiço, né? Era uma série de barracões que ficavam ali no centro da cidade, que após a reforma do Moreira Passos, tá? Após a reforma de Moreira Passos, foram tirados do centro da cidade e levados para lugares como, por exemplo, hoje, onde é a Rocinha. Então você tem esse contraste no Brasil. Depois pesquise aí. Reforma Moreira Passos, Rio de Janeiro, né? O livro O Cortiço vai falar sobre isso, né? A revolta da vacina, por exemplo, ela vai falar sobre isso. São momentos importantes da história brasileira que você precisa tomar posse, que você precisa entender, que você precisa não só ouvir falar, você precisa ir atrás, conhecer e entender a importância. Hoje a gente olha para o Rio de Janeiro e pensa, meu Deus, como, né, surgiram tantas favelas? A gente pensa, por exemplo, no processo de industrialização, a gente pensa no processo, na geografia do Rio de Janeiro, que permite muitas poucas áreas que não são montanhosas, né? A gente pensa, por exemplo, também na reforma do Moreira Passos, a gente pensa na destruição dos cortiços. Tudo isso está conectado com, por exemplo, o centro do Rio de Janeiro, que era extremamente frequentado por Machado de Assis, principalmente ali no que a gente vai chamar de a antológica Rua do Ouvidor. Né? Para quem teve já a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, pode visitar, por exemplo, a Rua do Ouvidor. Hoje já não está na sua glória de, da época imperial, na época de Machado, mas ali era o centro vivo e pulsante de um Rio de Janeiro que hoje a gente já não mais vê. De um Rio de Janeiro que exportava intelectualidade para o mundo inteiro. O Brasil foi sede, durante muito tempo, de grandes intelectuais, de grandes autores, não só a nível de Brasil, a nível do mundo inteiro. E aí eu quero convidar vocês para um próximo degrau sobre esse nosso tema aqui de Machado de Assis, né? Como eu falei com você, uma origem humilde, né? Ele era filho de um pintor de paredes e filho de uma lavadeira, foi autodidata, aprendeu literatura, letras, aprendeu tudo, tudo sozinho, humanidade sozinho. Machado era um ávido leitor dos grandes poemas, das grandes epopeias clássicas. Machado era um ávido leitor dos grandes livros que circulavam na Europa, tá? Naquele momento. Então, ele se conectava com a intelectualidade europeia, ele se conectava com os grandes livreiros da Europa, e esses livreiros mandavam livros para eles. Tinha um grande lançamento, né, na Europa, enviava para Machado, porque Machado já era uma grande referência. E Machado começa a escrever. Machado começa a escrever e, a partir dos escritos de Machado, ele começa a encontrar a sua identidade literária. E aqui, pessoal, é o seguinte, tá? E aqui é o seguinte, aqui talvez seja o grande ponto que vocês precisam ter ideia, noção sobre quando a gente fala de Machado de Assis. O primeiro é que ele vai dividir opiniões acerca do seu estilo, tá? A literatura brasileira, se a gente fosse fazer um retrospecto aí, uma breve história da literatura brasileira, né? A gente pensaria o seguinte: quando se inicia a literatura brasileira? E você precisa ter na mente e nunca mais esquecer que a literatura ela é uma tradição.
Coloca aí, tradição. Escreva aí, tradição. É muito provável, tá? O JP pergunta se é possível que Machado tenha lido Dostoiévski. É muito provável, beleza? É muito provável, tá? Até porque a confluência dos temas nos permite isso, beleza? Talvez aí alguém que for estudar as cartas, talvez até encontre aí, né, as cartas no qual ele cita Dostoiévski. Eu, por exemplo, nunca estudei a fundo os diários e as cartas trocadas por Machado, mas vocês podem fazer isso. Vocês devem fazer isso. Ah, Pedro, mas eu não tenho tempo. Tem, né? Com o pessoal lá do nosso encontro de sábado, eu tive um encontro sábado agora com o pessoal e a gente foi lá e olhou. Vai lá em ajustes, tempo de uso. Né? Olha na semana passada quanto tempo médio por dia você ficou no celular. Se você tirasse 1 hora desse tempo médio que você ficou no celular para estudar as cartas de Machado, quem você seria daqui, sei lá, 5 anos? Provavelmente você estaria dando aulas sobre isso. Provavelmente você estaria aí liderando um projeto de pesquisa sobre isso, né? Tradição. Essa palavra é importante por quê? Porque a tradição, pessoal, dentro das artes, não só da literatura, ela é tudo. Ela é tudo. Quando a gente pensa, por exemplo, na pintura, a gente tem uma tradição no qual um artista é aquele que toma posse dessa tradição e acrescenta algo a essa tradição. Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender qual é a grande crítica aqui a alguns pintores modernos, a algumas poesias modernas, a algumas prosas modernas? Porque, pessoal, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para clarear a ideia de vocês. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, as pinturas de Picasso, beleza? Né? As pinturas de Picasso. As primeiras pinturas de Picasso, né? Ali, um Picasso mais jovem, um Picasso ainda descobrindo a sua identidade, elas são pinturas que nos remontam ali a uma pintura clássica até. Isso significa que Picasso, né? Já o Picasso de Guernica, o Picasso que desenvolve uma cultura própria, uma identidade própria e uma corrente própria, é um Picasso que, de certa forma, não surge do nada, mas que toma posse de toda a tradição clássica, fauvista, expressionista, traços do cubismo, né? Ele faz uma viagem à África e essa viagem repercute muito forte no seu jeito de pintar, até que ele chega aos traços das obras de Picasso que nós conhecemos, lá em Guernica, né, por exemplo. Então, o que eu quero dizer? Que Picasso, ele sabe pintar como Rafael, por exemplo. Ele sabe pintar como Leonardo da Vinci. Ele sabe pintar como os grandes pintores clássicos. Mas ele busca ser independente e busca ser próprio e único. Mas ele vem de um contexto de tradição. Ele está inserido numa tradição. Beleza? Isso significa que, se caso quisesse, ele se manteria dentro daqueles traços que eram comuns na época dele. Ou seja, ele poderia fazer aquilo também. Da mesma forma é Machado de Assis. Machado de Assis, quando a gente fala de literatura brasileira, ele compreende a literatura brasileira como sendo uma tradição. Que tradição é essa, Pedro? A tradição portuguesa. O Brasil, pessoal, nós querendo nós ou não, ele está inserido na cultura portuguesa. O Brasil, ele está inserido nas letras portuguesas.
E isso, ao contrário do que é pregado por aí, deveria ser motivo de orgulho para nós brasileiros. Orgulho. Por quê? Porque nós estamos falando, talvez, de uma das melhores tradições literárias de todos os tempos. A tradição portuguesa, na qual está inserido o Brasil, na qual é uma ramificação à literatura brasileira, e isso não nos menospreza, isso não nos diminui, muito pelo contrário. Isso nos dá fundamento e nos dá raiz. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Vou te dar um exemplo que você vai entender muito claramente do que eu estou falando, beleza? Pessoal, quando a gente pensa, por exemplo, em, né, Virgílio, tá? Em Virgílio, o grande poeta aí italiano, beleza? O grande poeta italiano. Quem foi, né, o grande inspirador de Virgílio, tá? Nós temos Homero com a Ilíada e com a Odisseia. A partir dos traços, né, a própria narrativa de Virgílio é uma narrativa que vem de Homero e que vem da Odisseia, beleza? A gente não vai entrar muito nisso. O que eu quero te dizer é o seguinte, que você está inserido em uma tradição, como o JP coloca aqui, ó, ó, filho de Camões, e ele está muito mais que correto, ele está perfeito na colocação, é o quê? É que Virgílio é filho de Homero e Dante é filho de Virgílio. Então a gente tem uma escadaria, a gente tem uma tradição, a gente tem pontos que se conectam e dialogam e que se acrescentam e que se, né, de certa forma, se tornam cada vez mais perfeitos. Primeiro, uma literatura 100% grega. Homero na sua Ilíada e na sua Odisseia, contando ali a história de Odisseu, contando ali a Guerra de Troia. Ele inspira Virgílio, né? Inspira Virgílio a escrever, e Virgílio inspira Dante a escrever a Divina Comédia. Tanto que nas duas fases, nas duas de três fases da Divina Comédia, Virgílio se encontra ao lado de Dante até a chegada às portas do céu, às portas do paraíso. Ele passa o inferno e o purgatório inteiro ao lado de Dante, né? E o que que eu quero dizer em relação a Machado de Assis e a cultura portuguesa? Pessoal, quando a gente pensa no trovadorismo português, quando a gente pensa, né, em toda a cultura portuguesa, Machado vai ser filho das epopeias de Camões. Para você que ainda não teve aí a oportunidade de ler, por exemplo, Os Lusíadas, tá? Pessoal, se joguem, vão atrás, leiam, leiam os grandes clássicos, leiam Camões, leiam as Lusíadas, leiam Machado. Percam medo de livro. Ah, mas eu não vou entender. Foda-se, mas você tentou ler, né? Olha lá, são 6:30 da manhã e eu já estou aqui já indignado. Tentem, tenham sangue, tenham, né, vontade de encarar esses grandes textos, né? Quando ali no canto um dos Camões, né, dos Lusíadas, Camões escreve assim: as armas e os barões assinalados, né, que das praias lusitanas. O que, cara, a beleza daquilo, o contato disso já vai te fazer expandir um mundo inteiro. Foi assim que Machado aprendeu. E é assim que você tem que aprender também. Machado, para chegar em Brás Cubas, para chegar em Dom Casmurro, ele teve que fazer, ele teve que viajar junto com Vasco da Gama nos Lusíadas. Ele teve que passar o cabo, né, das tormentas. Ele teve que vencer o gigante Adamastor junto com Camões. Ele teve que chegar nas Índias junto com Camões. E por que que você se nega a essa viagem?
Por que que você se nega? Será que você não se infantiliza, diminui e se menospreza demais? Ah, eu não vou entender. Quando eu li, eu também não entendi. Quando eu li, eu também não compreendi totalmente a magnitude da obra. É claro. Mas você percebe que eu me lancei? Estava ali do meu lado o dicionário, tinha ali do lado textos de apoio e vamos em frente. Então, Machado compreende que ele está diante de uma tradição portuguesa, absorve toda essa tradição portuguesa e praticamente funda a nossa literatura. Por que praticamente? É claro, pessoal, antes de Machado, nós temos muitos outros autores, né? Nós temos aí uma corrente muito forte, que é a corrente nativista ou indianista, tá? O que que é o nativismo? Você vai ter ali grandes expressões heróicas a partir da figura do índio, tá? Um exemplo aí é Iracema, né? É um texto importante para a literatura brasileira. Exatamente. 6:30 da manhã e um foda-se desse tamanho já. Por quê? Porque eu quero que você entre nesse dia, que você entre em contato com a literatura desde já, agora. Agora. Então escreva aí. Eu vou ler literatura brasileira. Eu vou ler literatura brasileira. Nathalie, eu preciso não, eu vou. Porque se você não colocar na sua cabeça que você vai começar e vai começar para já, você sempre vai ficar nesse estágio de saber que você precisa e não tomar, vamos colocar assim, coragem de fazer isso aí. Exatamente. Eu vou ler literatura brasileira. Leiam, pessoal, como alguém que quer tomar posse da história de vocês. Porque senão vocês ficam aí soltos, né, em narrativas. Ficam aí soltos. Uma hora falam bem, outra hora falam mal, e você não tem as ferramentas de saber se aquilo que está sendo dito é ou não, faz ou não sentido, né? Faz ou não sentido. Vamos sim, vou indicar no finalzinho um conto bem interessante para vocês lerem, tá? Vamos lá. Eu vou indicar dois, na verdade. Olha que interessante. Portanto, Machado, ele começa a tomar posse, como eu falei, de toda essa tradição, de toda essa cultura e começa a soltar seus livros. Contudo, como eu disse para vocês, Machado ele toma posse não apenas da tradição luso-brasileira, ele vai tomar posse também das grandes correntes europeias. Como eu disse, ele vai ler Flaubert, provavelmente, como o JP comentou, ele vai ler Dostoiévski, provavelmente ele vai ler grandes autores, tá? E grandes pensadores europeus. E ele começa. E a primeira fase de Machado é uma fase no qual eu gosto bastante, mas que a bibliografia, né, a historiografia vai chamar de fase romântica. E aí a gente pode, né, é, a gente pode destacar, por exemplo, o livro A Ressurreição e A Mão e a Luva. São dois livros fundamentais para você entender esses primeiros momentos de Machado, né? Contudo, Machado fica muito doente. Machado vai se tratar, né? Ele sai do Rio de Janeiro, ele tem um problema respiratório muito grande. Ele vai se tratar em Petrópolis. E lá ele vai ter uma experiência de quase morte. E, pessoal, isso acontece também com Dostoiévski. Dostoiévski é preso, é mandado para o Alasca, perdão. Ele é mandado para a Sibéria, né? Poderia ser Alasca, porque naquele momento o Alasca ainda era russo, mas ele foi mandado para a Sibéria. E o que que acontece? Na Sibéria ele tem uma experiência de quase morte, uma pena de morte que é convertida em trabalho forçado, e lá ele tem uma virada, e a partir daí ele começa uma nova fase de escrita, né, que se inaugura com as Memórias do Subsolo. O, o, o Machado tem a mesma coisa.
ele tem uma experiência de quase morte e ali ele vai lançar o primeiro livro da sua grande nova fase, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você ler, por exemplo, em ordem os livros de Machado, você vai perceber um abismo e um pulo impressionante de identidade, de personalidade e de criatividade, né, nos textos de Machado. Os primeiros textos dele parecem muito ali os grandes livros, né, as grandes correntes europeias, mas nada, nada, nada na literatura mundial até aquele momento se parecia com Brás Cubas. Pessoal, Brás Cubas é o primeiro livro, tá, no qual o narrador está morto. Então, Machado inaugura isso aí. Machado se desprende dessas amarras. Beleza? Se desprende dessas amarras. Beleza? Pessoal, vamos lá. Só uma coisa que é interessante aqui que vocês precisam ter noção, tá? Nós estamos em um país que a maioria é analfabeta funcional. Nós precisamos ter noção disso. E são 6h32 e nós temos aqui dezenas e dezenas de pessoas paradas ouvindo sobre Machado de Assis. Vocês não são qualquer um, pessoal. Vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês. Vocês não são qualquer um. O fato de vocês terem acordado, pegado o celular, mesmo que você esteja na cama, acordado e pegado o celular, para assistir uma aula sobre Machado de Assis, isso já te coloca, pessoal, como 1% da população brasileira. Talvez até menos que isso. Nós estamos falando de poucos milhares de pessoas que optam trocar ali o conforto do sono, né, por pelo menos alguma informação útil sobre Machado de Assis. Contudo, vocês não dão o próximo passo por medo, porque foi colocado na cabeça de vocês que literatura é uma coisa chata, literatura é uma coisa difícil, literatura não serve para nada, literatura é coisa de aristocrata, de rico, de quem tem tempo, de quem não precisa trabalhar. E essas são as grandes mentiras que foram contadas para vocês. A literatura, pessoal, e a gente tem um movimento desse dentro do Lumen, ela foi feita para estar no meio do mundo, na mão do trabalhador, na mão do estudante, na mão do idoso, na mão da criança. A literatura, ela foi feita para isso. Então, acreditem nisso que eu estou falando. E comecem a ler. Se disponham a ler. Beleza? Se disponham a ler. Eu estou me arrumando para trabalhar. Estava morrendo de sono, mas a aula me deu um ânimo já nos primeiros minutos. Ouvir sobre literatura é maravilhoso. Ler é ainda melhor. Isso mesmo. Fiz questão de pular da cama para me apropriar também dessa rotina, que é sobre salvar as primeiras horas do dia com leitura e conhecimento. É isso. É isso. A gente vive de forma bovina praticamente todos os dias. A gente acorda, a gente não tem uma rotina da manhã, a gente não se coloca diante, independente da sua religião, diante ali de algo sagrado para a sua religião. A gente já inicia o dia pegando no celular e perdendo tempo com rede social, e vocês sabem que é verdade. Então eu convido vocês, essas primeiras horas do dia, leiam Machado. Beleza? Leiam Machado. Vamos lá, vamos voltar aqui para né, essa nova fase do Machado pós-doença, né? Pós um contato próximo aí com a doença e com a morte. Ele inaugura, portanto, ali essa nova fase com Memórias Póstumas, depois ele vai para Quincas Borba, Dom Casmurro e termina no meu livro favorito, que é Esaú e Jacó. Esse salto de Machado é um salto muito expressivo. Ele vai lançar muitos contos, ele vai lançar muitos folhetos, mas essas obras da fase que vai ser chamada de a fase realista,
Elas são obras, pessoal, atemporais. E aqui eu destaco duas, tá? Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Memórias Póstumas por causa dessa grande novidade. Um narrador morto, né? Um narrador morto, um narrador que dedica primeiro aos primeiros vermes que roeram as frias carnes. Ele dedica essas memórias póstumas. Então ele já entra morto já. Ele teve uma vida morto, né? Quem lê ali a história do Brás Cubas sabe que ele teve uma vida, né, sem muita expressão. Não tive filhos, né? Ele vai dizer, não leguei ao mundo a minha miséria. Então, assim, um cara que olha para os filhos diante disso, tem, de certa forma, ali já um quê de morte dentro de si. Já um quê de quem não quer dar continuidade à vida e à sua linha sucessória e assim por diante, né? E a gente tem Dom Casmurro, que se destaca, pessoal, por ser a grande obra que vai cristalizar o ciúme na literatura mundial. As grandes obras, vamos lá, o que a literatura pode fazer? Eu vou destacar 3 características da literatura aqui, tá? 3. A primeira delas é o seguinte: a literatura, ela é o seu contato com biografias diversas. Se você fosse viver, né, para ter contato com as biografias que a literatura pode te ensinar, beleza? Você teria que viver ali 200, 300, 400 anos para você ter todos esses modelos humanos por meio da experiência do contato com o outro, beleza? A literatura não. A literatura te permite, a partir do condensamento de uma biografia, fazer com que você tenha contato com vários tipos humanos diferentes. O ciumento, o niilista, o preguiçoso, né? O revolucionário e assim por diante. Beleza? Esse é o primeiro pilar da literatura. Pedro, mas do que isso me serve? Te serve para você aplicar isso no seu dia a dia. Quando você encontra alguém que não quer ter filhos, que nunca pensou muito sobre, né, para que serve a vida, você está diante de um Brás Cubas, né? Quando você está diante de uma pessoa que teve sempre medo de tomar decisões, você está diante de um Brás Cubas. Agora vamos lá. Quando você está diante de uma pessoa ciumenta, você está diante de um Bentinho, né? Você se coloca ali, né? Você se coloca ali diante de alguém que tem essas características, você vai encontrar essas características dentro de Dom Casmurro. Por quê? Porque o segundo pilar da literatura, o primeiro é ter contato com tipos humanos e biografias diferentes de forma condensada. Isso te permite aplicar no seu dia a dia, isso te dá inteligência emocional, isso te dá caminhos para você driblar e influenciar vários tipos humanos diferentes. O segundo pilar da literatura é o quê? O segundo pilar da literatura é a cristalização de conceitos. Vamos lá. Vamos pegar Dom Casmurro como exemplo desse segundo pilar. Pessoal, quando a gente lê Dom Casmurro, nós estamos lendo, além de tudo, um tratado sobre o ciúme, um tratado sobre, né, a cegueira do ciúme, um tratado sobre um amor doentio, um tratado sobre, né, a desconfiança. Na literatura mundial, ninguém fez como Machado de Assis. Ninguém escreveu sobre o ciúme, sobre a desconfiança, como Machado de Assis fez. Isso eu estou falando na literatura mundial, colocando Tolstói, colocando Dostoiévski, colocando Flaubert, colocando Hemingway, colocando Mark Twain, colocando aí, né, Cervantes. Ninguém fez como Machado fez em Dom Casmurro, beleza? Por isso que ela alcança o patamar de uma literatura mundial.
Por isso que quando o gringo lê Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, e pense você aí no que é o empobrecimento de você ler um livro desse em inglês. Pense no que é o empobrecimento de você ler um livro desse em inglês. Pense no que é o privilégio de você ser brasileiro e poder ler Machado de Assis na sua língua, né? Olha só, comecei a ler Memórias Póstumas, estou no começo, mas reparei que ele usa referências bíblicas também. Ele era religioso? Olha, quem que fez essa pergunta aqui? Isabela, né? A questão dele ser religioso ou não, isso independe. Vou te explicar por quê, tá? Porque todos, 100%, tá? 100% dos grandes autores tiveram contato com os textos bíblicos. Todos eles. Independente se ele vê aquele texto como um texto inspirado, como um texto verdadeiro, como a palavra de Deus, mas a Bíblia, ela é a grande fonte de inspiração para todos, 100% dos grandes escritores. Você pode colocar aí de Dante até Graciliano Ramos. Você pode colocar aí de Tolstói a Flaubert, de Balzac a Hemingway, de Charles Dickens a Marx, que era ateu. Mas ele vai estar sempre eles vão estar diante do texto bíblico. Por quê? Porque ali há muitas narrativas, ali há todas as narrativas possíveis do ser humano. Pedro, você está exagerando. Não, não foi eu quem disse isso. Foi o Norton Fry, que é um grande crítico literário canadense. Tá? Todas as narrativas humanas possíveis se encontram na Bíblia. O que que os grandes escritores fazem? Estão em contato com a Bíblia. Ah, isso significa que eles são católicos, que eles são cristãos? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela é uma fonte para todos os escritores. Todos, 100% deles. Beleza? Então, reparei que ele usa referências bíblicas. Ele era religioso. Machado, ele nunca abriu em seus livros essa questão, como muitas outras questões, tá? Mas muito dificilmente ele se consideraria um ateu. Talvez ele fosse um cristão não praticante, vamos chamar assim, mas não um ateu. Mas o contato com o texto bíblico ele tinha. Porque todos eles percebem que ali é o caminho no qual vai direcionar as suas leituras, vai dar vocabulário, vai dar repertório e vai dar, né, substância para a literatura deles. Beleza? Até grandes escritores ateus, tá? Grandes escritores ateus como o H.G. Wells, né, que vai escrever ali A Guerra dos Mundos. Ele vai ter referências bíblicas, beleza? Então, pessoal, quando a gente fala em Dom Casmurro, você tem o primeiro pilar que eu já falei, contato com, né, o contato com as virtudes e as biografias humanas. Dois, você vai ter o contato com conceitos cristalizados, no caso aqui do nosso exemplo, é o ciúme. E terceiro, você tem, o terceiro sempre é esquecido, tá? Você tem um retrato, uma fotografia da história por meio dos textos literários. Vocês precisam entender o seguinte: a partir do século XVII, pessoal, você tem uma segmentação e uma divisão das disciplinas. Aquilo que começou como filosofia termina como química, física, matemática, história, geografia, antropologia, teologia e assim por diante. Essa ruptura ela acontece muito fortemente a partir do século XVII. E essa especificidade, essa necessidade de especificar, fez com que a cultura tivesse um empobrecimento. Apesar de tecnicamente dar mais frutos, né? Quando você tem, por exemplo, engenharia
estudando apenas como fazer novas máquinas, você dá mais frutos tecnológicos e utilitários, mas você perde em compreensão lateral. Existem duas formas de você compreender alguma coisa: verticalmente. Então vamos lá, quando você faz um doutorado, você está compreendendo verticalmente algum assunto. Agora, né, quando você entra em contato com toda a literatura mundial, você está tendo um conhecimento horizontal. Você não aprofunda em tudo, né? Mas você tem uma grande compreensão do todo, beleza? E aí o que que acontece? A literatura, ela vai ser o último bastião desse terceiro pilar. Ela vai ser o último local aonde você vai conseguir condensar história, geografia, antropologia, política, beleza? E assim por diante. Deu para entender os três principais pilares. Então, quando você lê um texto, vamos lá, quando você toma posse de Dom Casmurro, abre a primeira página dele, vamos lá, vou ler a primeira frase aqui. Olha só, a denúncia, ó, Dom Casmurro. Eu li essa edição aqui, olha só, eu terminei em 8 de junho de 2017, uma quinta-feira. Eu escrevi aqui, ó. Lá em 2017, eu estava lendo Dom Casmurro pela primeira vez. Do título: uma noite dessas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-me ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu, acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Viu-lhe fazer gesto para tirar outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Casmurro, pessoal, é aquela pessoa fechada, aquela pessoa de cara fechada, né? Dom, porque ele era da família, uma família abastada. Então você já compreende muito do texto na metade da primeira página. Quando você toma posse disso, olha o tanto de elemento histórico, né? Olha o tanto de elemento histórico que aparece. Vindo da cidade para o Engenho Novo. Opa, como assim? Que lugar é esse, geograficamente falando? Vou pesquisar, quero ir, né? Olha só, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro. Um trem. O Rio de Janeiro, naquele tempo, andava-se de trem, de bonde, né? Eu conheço de vista e de chapéu. Olha a vestimenta aí das pessoas naquela época. Ninguém usa chapéu hoje em dia, né? Cumprimentou-me, falou da lua e dos ministros. Que ministros são esses? Que época é essa? Ele está falando dos ministros da República ou do Império? Qual era a importância dos ministros do Império naquela época? Uma pessoa dentro de um bonde comentando sobre ministros? Será que esse Brasil é diferente do de hoje, que a gente não se interessa mais por política? Né? Isso tudo em 3 frases. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Que versos são esses? O que que ele está lendo? Né? No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou acunhando-me Dom Casmurro. Cara, só aí você já tem um tipo humano, carrancudo, casmurro, fechado. Só aí você tem o segundo pilar que a gente vai descobrir mais para frente no livro, que é a cristalização do conceito do ciúme. E terceiro, você já tem fatores históricos, culturais, políticos, geográficos espalhados na literatura. Beleza? Imagina
o quanto você não vai aprender sobre história do Brasil, sobre geografia do Brasil, sobre principalmente história do Rio de Janeiro, num livro como esse. Beleza? Pedro, mas eu ainda não quero me lançar ainda num livro aí, sei lá, quantas páginas tem aqui? Num livro de quase 400 páginas. Não tem problema, né? Apesar de eu achar que você tem que ir logo para ele, porque você precisa desrespeitar os livros. Ah, como assim, Pedro? É, exatamente. Você precisa desrespeitar o livro. Você precisa pegar o livro e falar assim, bicho, eu vou ler. Foda-se. Ah, você precisaria primeiro ler fulano de tal para depois você. Não, eu quero ler Dom Casmurro hoje. Você vai lá, pega e lê e pronto. Daqui 5 anos você vai lá e volta e lê e vai entender outra coisa diferente. Mas você leu. Eu li lá em 2017. Eu li lá em. Eu terminei essa leitura em 17 de junho de 2017. Cadê? Que eu mostrei aqui para vocês agora. E perceba, uma leitura no qual eu anotava, grifava, isso é importante. 8 de junho de 2017, uma quinta-feira. Beleza? Então é isso. Você tomando posse dessa leitura, você vai desmistificar muita coisa. Desrespeite o livro. Não tenha respeito excessivo com a literatura. Vai, leia. E você vai se encontrando ali no caminho. Você vai trocando, né? Você vai trocando a roda com o carro andando, beleza? Mas, Pedro, indica então 2 contos, 1 conto, 3 contos para a gente ler, né? Em relação aí e introduzir a leitura de Machado. Você vai ler a Teoria do Medalhão e depois procurar temas de apoio. Coloca aí, escreve aí, todo mundo, Teoria do Medalhão. Quero ver se vocês estão acordados aí. Exatamente. A Teoria do Medalhão é genial. Ela vai contar, vai narrar ali, né, o que é, de algum modo, a cultura das altas classes brasileiras, e aí vocês vão ver isso, né, pessoas sem talento que pensam que são melhores do que as outras, né, por colecionarem uma série de cacuetes ali e uma série de, sabe, tradições infundadas, ou seja, estupidez, mas elas são muito melhores do que as outras. Vamos resumir? A teoria do medalhão, ela é o extrato de um ator global. Se você ler nessa chave, você vai entender a teoria do medalhão. Beleza? O cara não tem talento, o cara não sabe, não tomou posse da tradição, o cara nunca leu um livro praticamente, mas ele está numa novela da Globo e ele se acha o ápice da intelectualidade brasileira, sem nunca ter lido um livro, sem saber escrever, sem tomar posse de uma tradição, sem praticamente nada disso. Leia a teoria do medalhão. E o segundo é o conto que chama A Missa do Galo. Escreve aí, ó. A Missa do Galo. Perfeito. Você lendo isso aí, esses 2 contos, gente, se juntar os dois, não dá nem 60 páginas. Você consegue ler os dois hoje. E provavelmente eles estão disponíveis em PDF na internet. Beleza? O nome da nossa aula é Por que Machado é foda e o que você tem a ver com isso? Eu acho que deu para mostrar muito bem, né, por que Machado é foda e o que você tem a ver com isso. Ele se destaca porque ele senta na mesa com Joaquim Nabuco. Ele se destaca porque ele conversa de igual para igual com a grande intelectualidade brasileira daquela época. Um homem negro que é fundador da Academia Brasileira de Letras. Um homem negro que escreve a maior obra do Brasil, tá? Em repercussão. Eu, particularmente, gosto mais de outros livros. Acho que são. Eu gosto mais de outro autor, mas é um gigante. É um gigante. Um dos maiores que nós temos. Beleza?
Vamos lá. Machado é foda porque sintetizou e alcançou o nível da literatura mundial, coisa que poucos fizeram no mundo, beleza? E o que você tem a ver com isso? Olha aí. A teoria do medalhão, 9 páginas. Missa do Galo, 7 páginas. Pelo amor de Deus, né? Se você não ler esses dois contos hoje, beleza? Você pode desistir. Leia. Escreve assim: eu vou ler a teoria do medalhão hoje. Escreve aí para mim. Escreva: eu vou ler a teoria do medalhão hoje. Principalmente o pessoal do Lumen, que está aqui comigo. Isso aí, Larissa. E você vai ler e vai me marcar, tá? Você vai ler e vai me marcar. Me marca lá. @Pedro Antônio Constantino no Instagram. Ah, tô sem Instagram. Manda foto no grupo. Beleza? Façam isso. Vi sim, Felipe. A gente comentou sobre isso bem no comecinho da aula. Muito legal, muito legal. Beleza? Pessoal, entendido? Tomar posse da tradição que é sua. Presta atenção, gente. A literatura luso-brasileira, Fernando Pessoa, Luiz de Camões, né? Essa de Queiroz, Graça Aranha, Machado de Assis, Graciliano Ramos, todos os autores da literatura brasileira, eles não são da elite. Eles não são da elite. A elite não tem nada a ver com dinheiro. Enquanto você achar que a elite tem alguma coisa a ver com dinheiro, você nunca vai ler Machado de Assis. Machado de Assis sabia que a elite é quem tem capacidade intelectual. Ele não tinha dinheiro, ele trabalhava numa padaria, mas ele estava lendo em francês. Ele nunca foi à escola. Ele aprendeu sozinho. E você achando que você não tem capacidade de aprender, de você achando que você não tem capacidade de ler. O cara nunca foi para a escola, o cara era negro num país que a escravidão era a regra para os negros e ele não se deixou abater. Ele simplesmente falou: não, eu vou escrever a minha própria história, eu vou fazer o que eu gosto de ler e escrever, eu gosto de traduzir. Foi isso que ele fez e se tornou o maior autor brasileiro de todos os tempos. E vocês aí achando que não, eu vou ler quando eu for rico. Você não vai ficar rico se você não ler. Sabe por quê? Porque você não vai entender como que faz para você se comportar de uma forma que gera riqueza. Pessoal, o Bill Gates, ele viaja com uma mala de livros. Com uma mala de livros. Todos os bilionários leram centenas ou milhares de livros. Todos os multimilionários leram centenas, milhares de livros. E você achando que não tem uma coincidência entre uma coisa entre a outra. Você vai errar questões do seu concurso, do seu vestibular e da sua prova, porque você não lê literatura. Meu Deus do céu, quando é que vocês vão colocar isso na cabeça de vocês? Quando é que vocês vão colocar na cabeça de vocês que vocês precisam tomar posse para ontem dessa cultura? Sabe por quê? Porque não adianta o Pedro falar sozinho. Eu preciso que você aí que está me vendo faça aula sobre Machado de Assis, fale para as pessoas de Machado de Assis. Isso não é difícil. Isso é simplesmente ser brasileiro. Porque você não pode achar que o nosso país é apenas futebol e putaria. Eu adoro futebol. Mas nós somos muito mais do que isso. Vocês estão perdidos porque acham que a vida de vocês vai melhorar se você passar no concurso público, tá? Vocês acham que a vida não vai melhorar. Não vai melhorar, tá?
Ô, JP, que adianta tu gostar de putaria jogando sinuca com cinto, pô? Pelo amor de Deus, velho, tá? Não adianta nada, irmão. Vamos lá tomar posse dos instrumentos verdadeiros aí, beleza? Tá bom? Não adianta, irmão. É crime impossível esse aí que você tá querendo falar, beleza? É assaltar com arma de brinquedo, é querer esfaquear com aqueles bastão de piscina. Não tem jeito, irmão, beleza? Não minta para nós aqui. Ainda são, ó, nem 7 horas da manhã, 7:01 da manhã, e tu querendo meter essa, tá bom? Pessoal, se vocês não tomarem posse da porra dos livros, lerem e se educarem, você acha que é quem que vai te educar? É o sistema de educação? É o MEC? É a TV? É o TikTok? É o Instagram? Ou você tem a opção, pessoal, de você aprender com Machado, com Tolstói, com Dostoiévski, com Flaubert, com Ray Bradbury, com Ariano Suassuna, com Gabriel Garcia Marques. Você tem a oportunidade de aprender com C.S. Lewis, com Jordan Peterson, com Olavo de Carvalho, mas você quer aprender com você quer aprender com a Globo. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Beleza? Fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, tira um print aí, coloca pra gente lá no Instagram, beleza? E vamos fazer esse movimento e esses encontros mais frequentes, beleza? Eu quero estar com vocês aqui o máximo que eu conseguir. O máximo que eu conseguir. Chega de ficar escondido. Chega, chega, pessoal. Vamos fazer disso aqui um movimento de inspiração para vocês e de vocês para comigo. Falar de literatura, de arte, de rotina, falar de história, beleza? Falar de história. Beijo, beijo, pessoal. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Valeu!